Bora, povo abençoado, para mais um dia de porção de fé. Porque eu preciso e você precisa também de uma porção de fé. Porque todos os dias a gente precisa renovar a nossa fé no Senhor Jesus. Primeiro a gente precisa entender que aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando no livro milenar, que é a Bíblia Sagrada. Então, você que é de qualquer religião, você que está aqui vendo esse vídeo, pode receber essa porção de fé e você vai receber. Basta apenas você crer, como eu creio também, como a gente precisa dessa porção de fé. Então hoje a gente vai falar, nesse livro milenar que é a Bíblia Sagrada, nós vamos falar do livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Olha só, Jesus estava ali se despedindo da multidão que seguia ele, que ficava ouvindo ali sua mentoria, tudo que ele passava, as instruções, o conhecimento dele, vindo diretamente dos céus, passando para as pessoas, eram muitas pessoas, e aí ele fala para os seus discípulos, pega esse barco aqui e vão lá para o outro lado, que depois eu vou encontrar com vocês, e eu vou me despedir aqui das pessoas. E assim os discípulos acataram, esse pedido de Jesus e entraram no barquinho e foram para o outro lado lá. E Jesus subiu ao monte para orar. Estava ali na madrugada orando e depois de muito tempo que o barquinho já tinha se afastado de Jesus, estava longe, em alto mar já, Jesus decide se encontrar com os discípulos. Mas ele não tinha Uber, ele não tinha ali uma embarcação, ele não tinha nenhum barco, não tinha uma balsa, não tinha nada. E Jesus, sendo Jesus, o Todo-Poderoso, ele fala, vou andando sobre as águas. E assim ele o faz, vai andando sobre as águas e vai encontrar com seus discípulos. Só que quando ele chega, que os discípulos veem aquela cena, eles entram em desespero e eles começam a gritar, é fantasma, é fantasma. E Jesus olha para os discípulos e fala, tem de bom ânimo, não é fantasma que nada, sou eu. E Pedro, que eu admiro demais, Pedro, eu gosto muito da história de Pedro, o ex-pescador e agora pescador de homens, que é discípulo de Jesus, fala assim, Jesus, se é tu mesmo, fala que eu vá até a ti que eu vou. E aí Jesus fala, venha Pedro. E Pedro, na hora, levanta e começa a andar sobre as águas. Mas em algum momento Pedro começa a sentir aquele vento, aquela brisa do mar, aquelas ondas, e ele se assusta, olha para baixo e começa a afundar. Ele tira a sua visão de Jesus e ele começa a submergir, a afundar. E Jesus, logo, rapidamente, ergue a mão e fala, homem de pouca fé, levanta-te, homem de pouca fé. E quantas vezes na nossa vida nós estamos nesse barco? A gente está nesse barco porque esse barco é nossa zona de conforto. Nós temos nossos projetos, nossos sonhos, e a gente, em vez de ouvir a voz de Jesus e sair desse barco, igual o Pedro fez, mesmo com medo, porque com certeza ele estava com medo, porque se ele não tivesse com medo, ele já falava, não, é Jesus, acabou e eu vou. Mas ele fala, se é mesmo tu, pede que eu saia desse barco e vá até você, Jesus? Ele tem essa dúvida. E quantas vezes Jesus coloca projetos nas nossas mãos, coloca empresa nas nossas mãos, coloca muitos sonhos nas nossas mãos, e a gente fica dentro desse barquinho, na zona de conforto. A gente tem medo de sair. A gente, na verdade, dentro da nossa mente, como a gente tem uma mente de pouca fé, nós somos homens e mulheres de pouca fé, Jesus ele coloca projetos, sonhos, muitas coisas para a gente realizar e a gente fica com medo. Mas olha, nesse texto aqui da Bíblia, Jesus está falando para mim e para você, olha só, esse casamento aí que está complicado, que você acha que vai afundar, eu estou estendendo a mão para você agora, pode vir, pode confiar. Mas Jesus, não é possível um ser humano andar sobre as águas, eu vou afundar. Realmente, se você for sozinho, se você for sozinha, você vai afundar. Mas Jesus está falando para você hoje, você não vai submergir,
Os seus sonhos você vai realizar. Tenha fé, acredite e você vai andar sobre as águas. Você vai realizar seus sonhos. Olha só, independente do que a estatística está falando, do que a economia está falando, da situação que você está vivendo, de tudo que você está passando, Jesus está falando para você hoje. Tenha uma porção de fé. Eu estou liberando sobre a sua vida uma porção de fé. Pode vir, porque esse sonho que você tem, tudo que você tem para realizar, tudo que você imagina, eu tenho muito mais para te dar. Então, receba hoje da parte de Deus essa porção de fé. Pode sair desse barquinho que você acha que é a sua zona ali de conforto, que é a sua segurança, que é a sua estabilidade. Saia desse barquinho hoje e vá em direção a Jesus. Ah, Luiz, eu vou dar vacilada, eu vou olhar para um lado, a minha fé é pouca, mas vai desse jeito mesmo. Você nunca vai estar preparado o suficiente para andar sobre as águas. Mas olhando para Jesus, você vai alcançar e realizar todos os seus sonhos. Falta pouco tempo, poucos meses para terminar o ano, mas grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Então, receba essa manhã e receba no dia de hoje essa porção de fé. Jesus está esperando você sair desse barco. Eu vou sair, eu vou tomar essa decisão. Espero que você tome também e vá em direção à sua vitória. Deus te abençoe e vamos nos encontrar aqui amanhã para mais uma porção de fé. Deus te prospere, te guarde e que você tenha muito sucesso. Compartilhe esse vídeo para um amigo, uma pessoa que está precisando receber essa palavra, que está precisando de uma porção de fé. Eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa. Deus te abençoe e te guarde.